Olá, espero que esteja tudo bem com você. Saudações, seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo que é para a gente conversar um pouquinho sobre qual foi o pensamento, e qual foi a proposta que está por trás desse material sobre a Brenda Fassi. Você já conhece a Brenda Fassi? Essa é a primeira pergunta, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir licença e pedir a bênção à nossa ancestralidade. Afinal de contas, não estaríamos aqui pessoas pretas, pessoas de descendência africana, pessoas africanas em diáspora ou no continente, se não tivéssemos os nossos ancestrais e essa ancestralidade viva em resistência, em criatividade e em produção por todos nós. E na verdade a Brenda, para mim, tem essa força de ancestralidade e essa energia de potência, de criação muito forte. É por isso que eu quero compartilhar com vocês um pouco desse processo e dessa conversa sobre o que foi pensado dentro de Amandla em relação à Brenda e como possibilitar experiências de aprendizagem a partir disso. E aí, para a gente começar, já dizer que se você não conhece a Amandla, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Amandla é uma iniciativa que tem como propósito potencializar experiências de aprendizagem que tem uma perspectiva afrocêntrica e que fazendo isso por meio de materiais pedagógicos, de recursos pedagógicos, por meio de encontros, de oficinas e também por meio de pesquisas. Nós temos o nosso site, você pode conhecer amandlaafk.com e também o nosso Instagram, amandla.afk. E para você descobrir o que significa a palavra Amandla, basta ir lá no nosso site para você entender um pouco mais o que está por trás disso. Também lá no nosso Instagram você pode ver algumas coisas, já temos alguns conteúdos e alguns materiais. Eu vou estar às vezes olhando um pouquinho para o lado, para conseguir acompanhar ali os rascunhos que eu fiz em relação a essa apresentação, certo? Então, Brenda Fassi foi uma cantora que nasceu na África do Sul, no contexto do Apartheid. Ela nasce ali na década de 60, onde existia naquele momento um crescimento muito grande das forças violentas e cruéis da supremacia branca no contexto do Apartheid da África do Sul. Então ela nasce como a mais nova de 9 irmãos. O pai dela faleceu quando ela ainda era criança, mas ele era um pianista. E desde pequena, em Langa, que foi a township onde ela nasceu, ela já cantava com a sua mãe, fazia apresentações musicais, inclusive no sentido de arrecadar dinheiro, cantar nas ruas para ter algum dinheiro, já que ela vivia em uma situação um pouco complicada. Foi então que, aos poucos, ela conseguiu fazer com que o seu trabalho fosse conhecido e, aos 16 anos, um produtor musical de Joanesburgo a visitou e a convidou para que fosse para Soweto, para que se mudasse para Soweto, e em Soweto ela poderia então estudar e depois começar a sua carreira. Mas a sua carreira começou um pouco antes, já que ela passou a substituir uma pessoa que teve que sair de uma banda, a banda Joy, por conta de uma gravidez. E aí a Brenda entrou então para substituir essa pessoa e começou então a alavancar sua carreira. Depois disso, ela fundou um grupo, Brenda and the Big Dudes, e depois ela também alavancou a sua carreira solo e foi uma das vozes mais conhecidas no contexto pop da África do Sul naquela época. Teve diversos discos premiados, as vendas sempre estavam no topo dos discos mais vendidos e ela trazia nas suas músicas sempre também pautas políticas, pautas culturais para o fortalecimento do povo, para a conscientização em relação a toda a situação que estava acontecendo ali no contexto do Apartheid, e para que as pessoas tivessem esse pensamento revolucionário. Chegou a tal ponto que, em determinado momento, uma música dela foi proibida de ser tocada nas rádios e ela se recusou, a partir daquele momento, então, de cantar músicas em inglês. Ela disse que queria cantar
apenas músicas em Soto, em Zulu ou em Xhosa. E é importante, então, a gente perceber que existe uma atualidade, né, da Brenda, inclusive na África do Sul. É um legado vivo que ela mantém. Tem uma série interessante na Netflix que apresenta o contexto de danças, né, danças urbanas na África do Sul. A série se passa em Durban, é Jiva o nome da série. E ali em uma das cenas que me tocou bastante, uma das dançarinas tem um pôster enorme, né, da Brenda no quarto dela como uma das inspirações para que ela continue esse legado. Recentemente também, uma outra cantora, a Mfosebina, lançou uma regravação de uma das músicas da Brenda, a música Too Late for Mama. E essa música é muito emocionante. Algumas pessoas fazem uma análise dela, inclusive dizendo que ela teria uma relação com o contexto político, cultural e histórico da África, né? Porque na música original a Brenda canta sobre uma mãe que morre atingida por um raio e ela não consegue salvar, o seu filho também é atingido, o seu marido não consegue salvá-la e a sua família também não. Então é muito tarde para essa mãe, né? E aí tem algumas pessoas que fazem um paralelo com esse ser muito tarde também para a África dentro do que estava acontecendo ali naquela época no contexto dos anos 80, 90, né? Quando ela gravou essa música. Ela também gravou músicas em homenagem a Nelson Mandela, gravou diversas músicas falando sobre a situação do apartheid, inclusive uma que é muito marcante, muito forte, a letra da música, né? Shoot Them Before They Grow, que é Atire Neles Antes Que Eles Cresçam, e ela relata um pouco nessa música sobre o contexto ali do Levante de Soweto, né? Que foi um acontecimento muito marcante dentro do contexto político histórico da África do Sul, porque foi quando a juventude se levantou contra o programa de educação Bantu, né? Era chamado de educação Bantu. E essa educação Bantu nada mais queria do que avançar ainda mais com a colonização para cima da juventude, inclusive colocando o Afrikaner, que era a língua dos colonizadores, como uma língua obrigatória e que todos os jovens, todas as crianças deveriam aprender e deveriam ser ensinados nessa língua e não na língua original, né, ou nas línguas originais de cada uma dessas pessoas. Então houve esse levante de Soweto que ficou muito marcado no dia 16 de junho de 1976. Conhecido como Levante de Soweto. Nesse dia, então, a polícia assassinou centenas de jovens, mas isso ficou encoberto, né, como sendo o sumiço de centenas de jovens. Porém, uma pessoa especialmente foi marcante, o Hector Peterson. Ele existe, né, uma simbologia muito grande, inclusive atual, relativa a essa imagem do Hector Peterson sendo carregado ali naquele levante de Soweto. E ele foi assassinado apenas com 16 anos. Então a música Atire Neles Antes Que Eles Cresçam, ouça, veja a tradução e tire suas conclusões, mas é possível também fazer várias análises, né, para entender, e acho que diz muito também em relação ao nosso contexto atual aqui na diáspora. Bom, então a ideia ao produzir essa proposta pedagógica foi que esse legado, né, da Brenda seja retomado e seja conhecido, que a sua produção musical seja reconhecida, que a sua estética seja conhecida, que a sua luta seja conhecida como mais uma referência dentro desse contexto de pessoas africanas que lutaram de diversas formas pela revolução e que podem continuar nos inspirando a fazer também esse trabalho, né? Então, nesse contexto, o primeiro momento seria um momento de degustação musical. Então, ouvir, né? Dar atenção ao sentido, especialmente da audição. Ouvir. Então, coloca a música para você ou para outra pessoa, né? E aí pensando que esse recurso ele está sendo disponibilizado mais no sentido de pensar mesmo na relação, na mediação com outras pessoas, sejam elas crianças ou uma criança, né?
ou um grupo também, ou apenas uma pessoa adolescente ou até mesmo adultos. Mas o primeiro momento seria então escutar, dar primazia para a audição. Ouvir primeiro, só ouvir, sem assistir a imagem, sem ver videoclipe, só ouvir. Então, quais são as sensações que são despertadas ao ouvir uma música da Brenda? Em que língua será que ela está cantando? Quais são os movimentos corporais, né? O que meu corpo é levado a fazer ao escutar essa música? Então, são alguns questionamentos que podem ser feitos nesse primeiro momento. Dar primazia para a audição e não assistir. Então, apenas ouvir alguma ou mais de uma música da Brenda nessa tentativa de expandir a nossa sensibilidade, né, e a nossa multissensorialidade, porque a gente é colocado hoje muito em um império da imagem. Então, retomar esses outros sentidos. O segundo momento seria o momento já de fazer uma inversão, né? Trazer essa referência estética, visual mesmo, a partir da apreciação estética de toda a produção ou de algumas produções da Brenda. E você vai encontrar facilmente no YouTube, vai ter também no material, né? Links com a playlist do canal onde estão disponíveis os videoclipes da Brenda, tanto da carreira solo quanto da banda que ela teve com alguns outros colegas. E é interessante então perceber e novamente questionar, né? Alguma referência visual, alguma referência estética nessa produção você já conhece? As roupas que ela usa. Por que será que ela usa esse tipo de roupas? De onde vêm essas roupas, né? E aí os movimentos de dança também. Que movimentos de dança são esses? Como que ela está jogando ali com o corpo nesse movimento de entrelace com a musicalidade, com a sonoridade, né? Então trazer questionamentos para fazer essa apreciação visual nesse momento da estética da Brenda Fassi. E se a gente for reparar, ela tem uma estética bastante marcada, né? E ao mesmo tempo tem uma diversidade nessa estética dela. O cabelo, por exemplo, é algo muito representativo nela, no sentido de trazer diversas referências, né? Então era algo muito forte, muito marcado na estética dela. Se você pesquisar por imagens dela, isso também serve para esse momento, né? Você vai encontrar diversas coisas e diversas roupas, diversos cabelos, diversos adereços. Então, de onde que vem esses adereços? Como eles se combinam? Como eles estão sendo colocados dentro dessa obra audiovisual, né? O terceiro momento, então, seria para uma conversa já sobre a biografia da Brenda. Então, você pode tanto pesquisar na internet, quanto você pode primeiro ler, primeiro se apropriar e depois conversar com essa criança ou com esse adolescente, seja com quem for, sobre a biografia, sobre a vida e a obra da Brenda. E é interessante, nesse momento, você trazer elementos que deem ênfase de fato naquilo que ela fez e não naquilo que foi feito dela, né? E pensar nessa agência. Qual foi a agência da Brenda durante a sua vida? Qual foi a agência da Brenda com a sua obra, com a sua música? E mais do que isso, né? Aí tem um ponto que às vezes pode ser visto como algo negativo, porque a Brenda teve envolvimento muito grande com drogas, né? Ela foi uma pessoa vítima de uso de drogas. E é interessante a gente pensar nisso, e dependendo da pessoa com quem você esteja em contato para conversar sobre isso, é interessante conversar de fato. Porque como esse sistema racista e de supremacismo branco no qual nós estamos inseridos enquanto pessoas pretas globalmente nos adoece e nos coloca em condições de a todo tempo estarmos enlouquecidos, adoecidos e fazendo uso de todo tipo de substâncias que nos matam. E essas substâncias não são apenas as drogas, né?
A gente também pode falar sobre alimento, sobre nutricídio, sobre estilo de vida e como nós fomos afastados, deslocados desse estilo de vida que de fato teria uma maior potencialidade para o nosso corpo e como a gente está sendo morto a todo tempo, né? Inclusive por meio desse vício em drogas que também é uma produção social. Então pensa, uma mulher que nasce em um contexto do apartheid completamente deslocada, né? Na verdade, ela não estava deslocada nem geograficamente ela estava deslocada, porque ela estava no seu território, mas determinadas pessoas brancas chegaram àquele território e disseram que era deles, e expulsaram todas as pessoas, né? Então ela nasce em uma township justamente por esse motivo, porque as pessoas pretas foram expulsas dos seus territórios originais para irem morar nas townships. Então é algo que é interessante também de se conversar. O quarto momento, então, seria o momento de compartilhar o aprendizado durante essa conversa, né? Se isso for feito em 1, 2, 3 dias, uma semana ou mais tempo, né? Um prazo mais longo, porque diversas coisas e outras sugestões também estão lá descritas no material, né? No guia pedagógico do material. O momento de compartilhar. Então, que tal essa criança ou esse adolescente compartilhar com uma outra pessoa, seja da idade dele, ou seja uma pessoa mais velha, ou uma pessoa mais nova, né? Já trazendo essa importância também dessa questão intergeracional, de trazer para os outros mais novos do que ele algum conhecimento que ele ou ela obteve, né? O quinto momento, então, é para pensar essa continuidade histórica. E aqui, continuidade histórica trazendo especialmente o elemento artístico. Levar essa pessoa a pensar em alguma produção artística que tenha relação ou seja inspirada na obra da Brenda. Pode ser um retrato dela, pode ser um ensaio fotográfico, pode ser um autorretrato, né? Que seja uma releitura da Brenda, trazendo uma roupa que ela estava usando em determinado videoclipe, ou um cabelo que ela estava usando, trazendo essa referência ao trabalho dela. Ou quem sabe uma versão na língua dessa criança, né? Da letra da música, de uma determinada música, ou pensar os passos, né, da música, os movimentos da música, da Brenda, e como isso pode ser ter também uma releitura nesse momento. E aí, para auxiliar nesse processo, a gente tem algumas propostas também de atividades estruturadas, né, de folha mesmo, caso você queira usar, seja no contexto de escola ou seja no contexto de casa, de família, né? E esses materiais também estão disponíveis para que você baixe. É interessante, se você estiver no contexto, né, de alfabetização inicial de uma criança e você quiser trabalhar com essa musicalidade, com essa obra e vida da Brenda Fassi, que você traga a letra inicial do nome da Brenda, né, a letra B. Então, que outras palavras, que outras coisas que tem aqui na sua realidade, que tem na nossa família, que também começam com essa mesma letra. Que outras pessoas, será que o vô, a avó, a tia, o tio, o pai, o primo também começam com essa letra? Que pessoas na família começam com essa mesma letra, né? Se é uma criança num estágio mais avançado de alfabetização, você já pode inserir um trabalho específico em relação à questão da sílaba, né? A sílaba brain, que é uma sílaba um pouco mais complexa para que a criança tenha a apropriação. Então, que outras palavras têm uma sílaba parecida? E aí, enfim, dá para fazer diversas ramificações, né, pensando nesse contexto de alfabetização. E se você, inclusive, quiser dicas, quiser conversar sobre isso ou quiser pensar, basta entrar em contato com a gente. Espero que você tenha se aproveitado de alguma maneira dessa proposta, de conhecer um pouco mais sobre Brenda Fassi. Espero que você escute as músicas dela, espero que você veja os videoclipes, espero que isso te leve a refletir, te leve também a ser tocado e a tocar outras pessoas. E que esse material, que essa proposta sirva
para que essas pessoas cheguem a uma centralização maior de quem elas são. É lógico que esse material não resolve, né? E nem estamos também querendo dizer que estamos inventando algo completamente diferente, mas sim tentar contribuir, tentar potencializar aquilo que já acontece e tentar trazer uma outra contribuição além de tantas outras que nós já temos em diversos lugares e com várias pessoas. Então espero que esse material sirva de alguma coisa para você, que essa proposta seja interessante. E se você fizer algo relativo a isso, entre em contato conosco depois, conte como que foi a experiência, relate como que foi essa troca, né? Esse pensar sobre a Brenda e sobre a obra dela, sobre a vida dela também, que vai ser bem bacana para a gente saber dos resultados e de como que isso está chegando a esse contexto que é o nosso objetivo final, que é potencializar experiências de aprendizagem numa perspectiva afrocêntrica sobre histórias e culturas africanas, tanto no continente quanto na diáspora, para que a gente se entenda, para que a gente se perceba enquanto identidade de pessoas que precisam se unir globalmente para travar uma luta pela nossa própria autonomia e pela nossa própria revolução.